Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra a preocupação e a criatividade de um grupo de estudantes no combate à dengue e outras doenças. Eles desenvolveram um jogo que ajuda a eliminar o mosquito inimigo. Tem também a solidariedade de um grupo na cidade que arrecada dinheiro para tratar e tirar das ruas animais abandonados. E na semana que antecede a Páscoa, tem campanha na Associação do Câncer para arrecadar chocolate aos pacientes em tratamento. E ainda a previsão do tempo neste início de outono. O TVU Notícias começa agora. Combater o mosquito que transmite a dengue, o vírus Zika e chikungunya virou missão em todo o país. Pensando nisso, um grupo de estudantes de Uberlândia criou um jogo educativo para ajudar a acabar com o Aedes aegypti. Na tela do computador, lá está ele, o mosquito Aedes aegypti. Os nossos alunos ficaram instigados a estar criando um programa, um joguinho, para estar ajudando a sociedade. E aí eles basearam em um jogo comercial, eles criaram um joguinho físico, que é um jogo de cartas, onde tem as 3 doenças, ações positivas, ações negativas, E a partir disso, vamos fazer algo mais. Como eles são do curso de computação gráfica, eles quiseram fazer um módulo de realidade aumentada, que ele pega e filma o jogo em tempo real e vai acrescentando imagens virtuais que eles mesmos modelaram. A ideia foi criada pelos estudantes do ensino médio e formação técnica em computação gráfica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Para a criação do software e das cartas, foram necessárias 3 semanas. O professor conta que a equipe quer expandir o projeto e disponibilizar o jogo em um aplicativo que vai levar cerca de 6 meses para ficar pronto. A Bruna conta que gostou muito de criar o jogo com os colegas e acredita que os conhecimentos da computação gráfica podem ajudar em várias atividades. Como a gente começou a ter a matéria de realidade virtual e aumentada, a gente falou assim, não, então vamos desenvolver esse jogo, que o Zika está na mídia agora, e se der certo, a gente já começa a ver a matéria e o jogo. Cada jogador começa com 7 cartas divididas em 4 cores, branca, vermelha, verde e preta. A cada jogada, o resultado aparece na tela do computador, através da realidade aumentada. O nosso jogo tem 4 tipos de carta. Um desses tipos são as verdes, que são as ações boas que as pessoas podem fazer contra a dengue. Outro tipo são as vermelhas, que são as ações negativas. Essas ações negativas abrem espaço para outras ações, para outras doenças, que no caso são as cartas pretas, que representam essas doenças. E existem cartas brancas, que são ações extras em relação a coisas boas que você pode fazer para a comunidade. Para ter acesso ao jogo é necessário um computador, uma webcam e acessar a página iftmzika0.blogspot.com.br. Em seguida, basta fazer download das cartas e do software para exibição do jogo. A gente baseou o nosso jogo no jogo que já existia, que era o Uno, e a gente juntou a realidade aumentada. Como você joga as cartinhas normal, como o Uno, você joga primeiro uma carta verde, depois uma carta vermelha e tem as outras cartas como a carta preta, a carta branca, que inverte ou pede para comprar. E quando você joga a carta, utilizando uma webcam, você pode ver imagens 3D de realidade aumentada que a gente coloca no computador. A equipe já apresentou a ideia do jogo de combate ao Zika vírus em algumas escolas municipais. Em breve, o objetivo é distribuir os jogos impressos gratuitamente. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã, terça-feira. Em Uberlândia, o dia será de sol e aumento de nuvens pela manhã. A mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. Confira a previsão para outras cidades da região. Mínima de 19, máxima de 33 graus em Patos de Minas, com possibilidade de chuva à tarde. Em Araxá, o dia amanhece nublado, mas o sol aparece ao longo do dia. A mínima prevista é de 21 e a máxima não deve passar dos 31 graus. Em Patrocínio, faz calor no período da manhã, mas pode chover à noite.
A temperatura mínima é de 22 e a máxima é de 32 graus. Terça-feira, com pancadas de chuva à tarde e à noite em Indianópolis. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. Criada em 2003, a Associação de Amparo a Crianças, Adolescentes e Adultos com Câncer, conhecida como Associação do Câncer, luta para melhorar a qualidade de vida de pessoas diagnosticadas com a doença. Para celebrar a Páscoa junto dos pacientes em tratamento, uma campanha para arrecadar ovos de chocolate é promovida. Após 2 anos de suspeitas, Jane descobriu que tinha um câncer na mama direita. Eu fiz o exame, normal, que a gente faz periodicamente, anual, e descobri que tinha um nódulo. Desde então, ela iniciou um longo tratamento em busca da cura da doença. O tratamento, eu fiz as químios primeiro para reduzir o tumor. Depois, eu fiz a retirada, a mastectomia total, retirei a mama e depois eu passei pelas rádios. Érica também levou um golpe ao saber, 3 dias depois do aniversário dela, que estava com a doença. O câncer foi descoberto na mama esquerda. Logo em seguida, que eu descobri em fevereiro, em abril já fiz uma cirurgia para retirar o nódulo. Eu retirei só o nódulo, não tirei a mama. E em junho eu comecei a fazer químio, fiz até outubro. Fiz rádio de novembro a janeiro. 2 histórias diferentes e difíceis que se cruzaram há pouco tempo. Jane e Érica participam de uma associação que oferece apoio às vítimas da doença. Juntas, elas e outras centenas de pacientes lutam pela vida. Minha segunda casa. É muito bom aqui. Eu estou vindo agora umas 3, 4 vezes, Mas é muito bom, é minha segunda casa. Fiz muita amizade, conheci muita gente, é muito bom. Apoio moral, mesmo físico, Então, é uma equipe, humana, que recebe a gente com muito carinho. E isso é muito importante para a gente. Então, a gente tem esse apoio social, que é o apoio tanto para a família quanto para o atendido que contém o câncer. A gente fornece cesta básica, fraldas geriátricas também, o apoio à bolsa de colostomia também, que muitos deles são acamados e necessitam, Tem a parte da nutricionista também, que dá o apoio de leites e suplementos alimentares. E também com a receita médica, trazendo aqui, a gente fornece os medicamentos que é passado para o farmacêutico e somente ele que entra em contato para estar vindo buscar os medicamentos. A associação fica aqui na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 255. Ao todo, são atendidos 620 pacientes com câncer. Esses pacientes, eles são de Uberlândia e de cidades vizinhas. Todos vêm aqui em busca de apoio. E foi pensando em doar um pouco do seu tempo para ajudar o próximo e oferecer este apoio tão procurado que a Renata entrou pela porta da associação para dificilmente sair. Eles têm um trabalho totalmente, até tão importante quanto a do hospital, que é de cuidar do apoio social dessas pessoas, enquanto elas fazem um tratamento em casa, porque o câncer não fica ali no hospital, ele sai dali, A pessoa sai ainda com o câncer. Em mês de Páscoa, os membros da associação devem contar com ovos de chocolates para eles e os filhos. Mais uma ação com o objetivo de trazer um pouco mais de alegria para as vítimas do câncer. A gente fica com as portas abertas para quem quiser, e tiver disponibilidade, está vindo aqui conhecer a associação e está disposto a doar, para a gente, ovos de Páscoa, que será fornecido na quarta-feira agora, dia 23, para estar vindo conhecer, vindo aqui a partir das 2 horas da tarde na quarta-feira, que a gente vai estar recebendo os atendidos aqui da associação e está fazendo essa entrega dos ovos de Páscoa para eles. Renata já decidiu e deve apoiar mais esta campanha. Vou fazer minha doação em ovos, em chocolates, até vou pedir, se essa reportagem for passar, que a gente consiga deixar aqui, faz parte, ajudar com um ovinho, um chocolate, vai fazer a grande diferença aqui para as crianças, para os filhos deles.
Em Uberlândia é possível encontrar todos os dias pela cidade animais abandonados. Um grupo de 5 amigas decidiu então mudar esse cenário. Elas resgatam cães e gatos e levam para tratamento. O objetivo é cuidar dos bichinhos e conseguir um lar para cada um deles. A Tatá é uma guerreira. Ela luta contra a doença sinomose, que afeta a coordenação motora e pode levar à cegueira e paralisia. O tratamento é caro, mas a Elizabeth, mais conhecida como Betinha, não olhou para o peso no bolso. Dona de um coração generoso, decidiu resgatar a Tatá há 4 meses e levar para uma clínica. A vida toda, desde criança, eu sempre gostei de animais, mas depois que os meus filhos cresceram, eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo, aí eu resolvi me dedicar mais, porque o abandono é muito grande e eu sofria muito com isso. O Pitbull Zeus foi resgatado há 15 dias. O dono faleceu e o cão ficou abandonado na rua. Ele foi encontrado com erliquiose, a doença do carrapato. Por causa do problema, o Zeus ficou cego. O dócil animal ainda não foi adotado. A Lina foi resgatada há apenas 1 semana. Ela se recupera de um tumor. Quem cuida dos tratamentos dos bichinhos é a médica veterinária Andréa Costa. A amiga de Betinha e uma das parceiras do projeto atende os animais com preços mais acessíveis. Eu atendia todos os animais dela, ela tinha muitos gatos, muitos cães. E teve uma época da vida dela que ela se sensibilizou pelos animais de rua. E aí eu tentei ajudar na forma que eu posso, né? Tentando oferecer a ela o conhecimento e às vezes um valor menor no serviço. A veterinária explica que os animais resgatados chegam feridos e desidratados. Os animais chegam magros, com bicheira, ou seja, miíase, né? Feridas abertas, fraturas, os animais chegam em condições péssimas. A Sandra e a Betinha fazem parte de um grupo de amigas que, desde 2012, realizam resgate de animais aqui na cidade. Até o momento, já são 129 gatos e cães resgatados. Nós somos um grupo de 5 amigas, então são 5 casas. Nós temos 2 casas alugadas, uma no Martins, outra no Canaã. Temos na clínica e em hotelzinho. E lar temporário que as pessoas disponibilizam sem nenhum preço. A Sandra começou o hábito de resgatar animais quando morava em São Paulo. Ela está em Uberlândia há 4 anos e em casa cuida com amor e dedicação de 5 cães e 17 gatos. Alguns ainda são filhotes. O pequeno Black foi resgatado há 2 semanas de um bueiro. A gente resgata, a gente põe dentro do carro e fala, e agora? Fala, agora as coisas vão começar a acontecer. E aí a gente já corre atrás de lar temporário, de medicação das pessoas. Sempre tem pessoas que também gostam dessa parte de proteção animal e ajudam financeiramente com doações de medicamentos, de ração. Então, vai tudo encaixando. A Betinha explica que as pessoas que quiserem colaborar no projeto podem doar ração, roupas de cama usadas, casinha para cachorro, materiais de limpeza e dinheiro. Eles precisam comer, precisam tomar vacina, vermífugo, então assim, uma infinidade de coisas. Tem a nossa página pessoal também no Facebook. Qualquer recado é só deixar pra gente que a gente recolhe essa doação. Para doar dinheiro ou ajudar no projeto, basta acessar a página pessoal no Facebook Elizabeth Santana Betinha ou acessar a página do projeto Ajuda Cão. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Zika zero. O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo que acumula água é foco de mosquito, então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. E agora a gente vai falar de doenças psicológicas associadas ao mundo digital, né? O psicólogo Miguel Soares está aqui comigo no estúdio novamente. Boa noite, Miguel. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada, viu, pela presença. Estamos aí para esclarecer, né?
Não é difícil a gente sair na rua e ver que as pessoas sempre assim no celular, no tablet, enfim, né? É um uso excessivo, um uso indevido que pode causar sérios problemas, Miguel? Com certeza nós precisamos ficar muito atentos entre o uso e o excesso dele. O que nós estamos percebendo é que hoje em dia está havendo muito excesso. Não quer dizer que a pessoa que está usando a internet ou o smartphone, ele está fazendo isso só para atender às necessidades de diversão, mas às vezes está realmente trabalhando. Então nós precisamos, na verdade, saber que tempo ou o tempo que isso está sendo utilizado hoje em dia. As classificações de pessoas que são consideradas, estão dentro de um quadro de anormalidade, seria aquelas pessoas que precisam ficar ou ficam mais de 12 horas. E pesquisas já realizadas enquadra essas pessoas como já viciadas. Viciadas, não conseguindo ficar longe do aparelhinho do seu melhor amigo. E tem nome, é uma doença, né? Esse vício aí, né, Miguel? Hoje em dia já existe alguns quadros, algumas doenças já classificadas, algumas antigas, com roupagens novas. Nós estamos hoje, né, temos o quadro da ansiedade, temos o quadro da depressão, temos o quadro da angústia, que já são antigas e velhas conhecidas, mas hoje elas estão sendo provocadas por uma inserção desse amiguinho, os smarts, os tablets, enfim, a própria internet no seu dia a dia. Então hoje nós temos um quadro chamado de nomofobia, que é uma palavra inglesa que significa o medo de ficar sem o aparelhinho, o celular. Então, se eu chego num ambiente e o meu celular acabou a bateria, a minha preocupação constante é como ficar desconectado, né? Como se eu estivesse fora do mundo. Então, isso é alguns quadros que nós precisamos verificar e a pessoa começa a verificar se ela está enquadrando dentro dessa é um vício mesmo, por exemplo, a pessoa fica sem o celular, ela fica tendo crise de abstinência, por exemplo? Os estudiosos hoje dos Estados Unidos estão comparando o vício da internet o vício em qualquer outro tipo de droga. Tá? Existem situações, e até aconteceu isso no interior de São Paulo, em que uma adolescente de 16 anos, sendo proibida de utilizar o smart pela mãe, ela tenta matar a mãe. Então, se nós olharmos isso, nós podemos dizer assim, isso é porque a pessoa está usando droga. E, na verdade, a grande droga da atualidade, né? Só que você fica no meio de todo mundo e não está com ninguém. As pessoas hoje, se não direcionar o cuidado, ninguém mais conversa a não ser através das telinhas. Por exemplo, diagnosticado o problema, a pessoa tem que se policiar, né, fazer uma autoavaliação ali, realmente cortar o uso, ou ela precisa realmente de tratamento, buscar ajuda com um psicólogo, psiquiatra, tomar medicação, hoje, né, já que a gente está falando até de vício. Hoje, não basta somente você falar que está utilizando, há necessidade de uma reorientação cognitivo-comportamental. Os psicólogos que trabalham nessa área têm ficado atento a isso, né? Por ser algo novo, aspas aí, até pelo novo, porque de 1990 para cá, que um estudioso fez uma matéria na Inglaterra e isso começou a ser observado exatamente pelo excesso, né? Então, há sim de se fazer um redirecionamento. Os Estados Unidos hoje está muito preocupado. Nos Estados Unidos são os jogos online, que é uma preocupação muito grande, por 14, 15 ou 16 horas frente à televisão, à internet ou próprio smarts. Na Coreia do Norte, a internet é bloqueada a partir de um determinado horário para evitar que as pessoas fiquem em excesso, tá certo? Então, tem de se preocupar nesse momento, porque as pessoas estão se excluindo e isso tem causado, sim, uma dificuldade nos relacionamentos. Muito obrigada pela sua entrevista novamente aqui no TV Notícias, Miguel.
Ok? Fiquemos atentos, né? Porque é um problema sério, de verdade. Vamos observar isso com os olhos necessários. Com certeza. Muito obrigada, Miguel. Ok, boa noite a todos. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. Pessoas manipuladoras podem ser encontradas nos mais diversos setores da sociedade. Nos relacionamentos amorosos, nas amizades, no trabalho, na família, na mídia. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga Tereza Cristina. Boa noite, Tereza. Boa noite. Obrigada novamente, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Eu que agradeço. A gente tem que diferenciar, né? Todo mundo é um pouquinho manipulador ou todo mundo é um pouquinho persuasivo, que é diferente, né? É bem diferente, né? Nós podemos dizer que a manipulação ela sempre vai estar ligada a um cunho negativo, porque o manipulador ele tem uma finalidade muito egoísta, ele visa o próprio bem-estar, né? Já a persuasão, ela faz parte do nosso cotidiano, então eu poderia dizer que todas as pessoas têm um potencial persuasivo. Por exemplo, quando vamos sair com os amigos e gostaríamos de ir a um determinado lugar e queremos convencer a turma e falamos de bons argumentos para ir naquele lugar. Isso é uma persuasão leve, bacana, interessante, né? Saudável, que cabe nas relações cotidianas, né? Agora, a manipulação, ela traz danos para as relações. Agora, é importante que a gente observe a manipulação na infância, ela começa na infância, a gente pode dizer isso, Tereza? Nós podemos dizer que a criança, sim, ela pode aprender a manipular, né? Quando nós temos uma criança que ela começa a fazer chantagens com os pais, professores, para obter benefícios muito individuais e egoístas, e essa criança não é frustrada nesses objetivos, ela pode sim desenvolver uma tendência manipuladora. Então é importante o pai cortar já no comecinho, na raiz do problema, né, Tereza? Muito importante. Os pais, eles têm que entender que eles são a hierarquia, é eles que têm que liderar a criança. Eu não estou falando de uma liderança autoritária, mas de uma liderança de orientação para a vida, né? Porque lá fora essa pessoa vai encontrar outros que colocarão esse limite nela, né? Mas imagina uma pessoa que é manipuladora desde a sua infância, vai levar isso para a escola, vai tentar levar isso para um trabalho e a médio e longo prazo essa pessoa ela pode ser isolada, vir a sofrer e prejudicar muitas outras pessoas, né? E a gente observa a manipulação em vários setores, igual eu tinha falado, né? Na mídia, na política, no amor, na amizade, na família, no trabalho, né, Tereza? Agora, como identificar a linha que separa a persuasão da manipulação? Até que ponto a persuasão é saudável, né? Até que ponto a manipulação já atravessa essa linha e vai para a manipulação? A manipulação, ela tem sempre uma distorção de fatos e da realidade a favor do manipulador. Então, ela tem essa finalidade para obter um ganho pessoal, né? Um ganho com aquilo, e ela faz sempre um recorte, né? Do que está querendo ser manipulado, para poder ter um autofavorecimento. Então, tem uma dica que é muito legal, que é assim: as relações saudáveis são relações recíprocas, dar e receber. Se eu me dou e eu não tenho uma recíproca, né? Se eu estou numa amizade, por exemplo, no qual a pessoa ela está sempre ali se impondo, ou me deixando culpado, né? Ou invertendo o jogo, o famoso inverter o jogo. Nossa, achei que eu estava certo, ainda saí culpado da situação, e não tem em contrapartida gestos de amizade ou de generosidade dessa outra pessoa, a gente pode perceber uma manipulação aí, né? Então, essa dinâmica do dar e receber, se esse fluxo acontece com naturalidade, em que a gente se sente bem na relação, então não tem indícios de manipulação. Agora, se a gente fica se sentindo muito culpado, né, ou achando que deve para o outro,
aí nós já podemos ter indícios observar. De manipulação. Né? Agora, a pessoa que é manipuladora, ela poderia ter indícios de psicopatia, por exemplo, Tereza? Então, nem todos os manipuladores são psicopatas, mas todo psicopata é um excelente manipulador. Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque geralmente os manipuladores são pessoas muito sedutoras. Então, muitas vezes pode, assim, no início da relação, vir mascarado assim, de bonzinho, de muito disponível, uma falsa simpatia, para ganhar a pessoa, conhecer os pontos fracos dela, as vulnerabilidades dela, e depois atacar, mais uma vez, para finalidades egoístas, né, nessa relação. Você é especialista em relacionamento amoroso, né, Tereza? Sim. No amor, isso é muito comum? Como que você observa como psicóloga? E como agir diante disso? É afastar? A tendência é sempre afastar ou não? Isso. Muito comum nos relacionamentos amorosos, né? Muitas vezes o manipulador começa com um cuidado, né? Assim, nossa, eu tô fazendo isso para te proteger, eu tô fazendo isso porque eu te amo, né? Mas na verdade não. Às vezes quer ter a posse da pessoa, né? Quer cerceá-la dos seus direitos. Então, como que a gente pode fazer? A primeira coisa é conhecer os nossos direitos. Todos nós merecemos ser tratados com respeito, merecemos que os nossos limites sejam validados, né? Quando eu disser não, que o outro vai saber entender. Se essa pessoa não souber entender muitas vezes o seu não, será que essa relação é recíproca? Será que essa relação é legal? Né? Afastar-se, realmente, mesmo que seja um familiar. É importante a gente manter uma distância saudável, né? Porque muitas vezes a manipulação vem sob chantagem emocional. Então, é um outro fator importante. Né? E também da pessoa trabalhar com a diferenciação de culpa e responsabilidade, porque os manipuladores são ótimos em fazer o outro se sentir culpado. Inverter o jogo. Inverter o jogo. Então, fala assim, peraí, se existe alguma coisa negativa que eu fiz, que essa pessoa está dizendo, qual que é a minha responsabilidade, ao invés da minha culpa? Se eu tiver alguma responsabilidade, eu vou reparar isso. Do contrário, vai perceber muitas vezes que a tal da culpa é infundada. Muito obrigada, Tereza, pelas suas dicas aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Boa noite. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redação tvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.